Bom, a gente vai a Camboriú nesta sexta-feira. A Élica Gabriela vai trazer agora o destaque de Camboriú. Élica, conta aí pra gente sobre essa situação aí do sindicato. Parece que alguns membros do sindicato não estão concordando, estão fazendo uma cobrança veemente sobre a atual diretoria. O que exatamente aconteceu? Você pode explicar? Boa tarde, Saul. Boa tarde para você que está acompanhando aí da sua casa. O Sindicato de Servidores Municipais de Camboriú, o Sisencan, está sendo centro de controvérsias sobre a atual liderança por Angelita Ferreira da Silva, que foi empossada em fevereiro de 2026. Os servidores acusam algumas coisas como a falta de transparência, irregularidade em assembleias que tem gerado diversos descontentamentos e conflitos. Entre essas denúncias estão, então, a baixa divulgação do pleito e ausência da prestação de contas. Esses servidores prometem levar este caso ao sindicato, ao Ministério do Trabalho e também ao Ministério Público. Eles questionam alguns pontos, como, por exemplo, a eleição que foi tida como secreta por não ter sido divulgado nos principais meios de comunicação do município. Inclusive, casos como nepotismo também têm sido discutidos. Para a gente entender em que nível estão essas discussões, nós temos um vídeo circulando nas redes sociais que você confere agora aí na sua tela. Eu sou filiada desde 2017, faço parte de um grupo de WhatsApp que não está sendo atualizado, não sou apoiada por ter uma diretoria anterior, a qual a Angelita já era vice-presidente, que não tinha transparência, não tinha nada. O sindicato me processou porque eu chamei a presidente de mentirosa num grupo de 35 pessoas, aonde só fazia confusão. Olha, reunião tumultuada, hein? Reunião tumultuada. O que aconteceu logo depois? Chegaram a um denominador comum depois dessa confusão, Élica? Bom, Saul, a Sisencan rebate sim e responde afirmando o cumprimento rigoroso do Estatuto Social e afirma que as eleições são conduzidas por uma comissão eleitoral independente. Segundo a Sisencan, a transparência em Assembleia de Contas é garantida, inclusive pelo Conselho Fiscal, e eles afirmam, Saul, que os documentos são, sim, disponíveis para averiguação mediante a uma solicitação prévia. Agora a gente acompanha os próximos passos, vamos acompanhar se esses servidores vão, de fato, levar o caso ao Ministério Público e ao Ministério de Trabalho, e claro que as atualizações nós vamos trazendo aqui no TVC News. Tá certo, muito obrigado. Boa sexta-feira para você, bom final de semana. Obrigada, Saul, e obrigada a você que acompanha a TVC Panorama. Tá certo, muito obrigado. Olha, essa situação aí do sindicato é bastante complicada, muitos questionamentos sendo feitos, inclusive a atual diretoria tem também o espaço aqui para poder se posicionar, colocar o seu posicionamento, falar sobre o que pensa daquilo que estão reivindicando esses outros membros que reclamam, né? Falta clareza, falta uma série de transparências necessárias para quem faz gestão, principalmente num sindicato. A gente vai agora a Florianópolis, nesta sexta-feira, para falar com o presidente estadual do Detran, Cristiano Medeiros, está aqui para nos atender. Cristiano Medeiros, presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o nosso telejornal. Boa tarde, Saul. Boa tarde a toda a equipe. Estamos à disposição. Olha, presidente, tem muita gente ansiosa, né? Alguns vencendo a carteira, outros querendo tirar a CNH. Como é que ficou a situação com essas mudanças que foram determinadas de forma federal? O que é necessário agora? As pessoas vão poder usar a autoescola? As pessoas, o que elas têm que fazer? Principalmente quem vai tirar a sua CNH? Qual é o procedimento? Sim, Saul, o modelo mudou agora um pouco, né? Na verdade, a situação com a autoescola, com o CFC, ainda continua em prática, tá? Mas agora o cidadão ele tem mais uma opção de escolha, né?
a opção de fazer pelo aplicativo CNH do Brasil. Aquele aplicativo que nós tínhamos antes ali no nosso celular, que era aquele carteira de motorista, né? Agora ele mudou para o aplicativo CNH do Brasil, onde o cidadão ele pode fazer as aulas teóricas por ali, começar a fazer a sua carteira de motorista e aí sim, todo o sistema ele é interligado com o Detran, seja em Santa Catarina ou qualquer outro Detran do Brasil, e aí começar com esse processo. Na verdade, a entrada, né, a opção do cidadão, ele tem agora mais de uma opção para fazer a sua carteira de motorista. Certo. Quais são essas opções? Então, gostaria que o senhor falasse agora. Então, quem quiser fazer usando a autoescola, pode. Qual é a segunda opção? A autoescola já existia e vai continuar. Então, eu vou detalhar para os cidadãos então, que estão nos assistindo, né? O modelo anterior, ele seguia pela autoescola, né? Pelo CFC, curso de formação de condutores, onde a pessoa ia no balcão, fazia sua inscrição, fazia sua aula teórica, depois apresentava as documentações ali junto ao Detran para fazer o exame psicológico e médico, depois a aula prática também no CFC e depois, sim, a prova prática lá no Detran. O que a gente tem de novo agora com a resolução 1020, que veio agora em dezembro, e todos os Detran do Brasil estão se adaptando a ela ainda, né? O que tem de novo? O cidadão ele pode vir pelo aplicativo CNH do Brasil, baixa o aplicativo, entra ali e faz seu cadastro, né? Ele é bem prático, inicia ali as aulas teóricas, termina a aula teórica, é gerado um certificado que vai para a base do sistema do Detran. O cidadão vai até uma agência do Detran estadual em Santa Catarina e diz, eu gostaria de continuar meu processo aqui. O Detran gera a análise dele para ir até um médico e psicológico para fazer esses exames. Depois de fazer o exame, o cidadão pode vir retornar novamente à agência do Detran e marcar a sua prova teórica, né? A prova teórica, toda ela ainda é feita nas agências do Detran como no modelo anterior. Sendo aprovado na prova teórica, aí sim, entra um ator novo no processo, né? Que é o instrutor autônomo. Esse instrutor autônomo, as informações dele para o cidadão que quer continuar com o instrutor autônomo e não com o CFC, estão lá no Detran. Assim como estão também as informações do próprio CFC. A partir daí, fez as aulas práticas com o instrutor autônomo ou com o CFC, aí sim pode ser marcado no Detran novamente a prova prática, né? Aquela de direção que nós fazemos. E aí tem mais uma mudança, Saul, que veio. Vou já complementar a informação, né? A avaliação prática, ela também mudou. Na época, há um tempo atrás, quando nós fazíamos, tinha uma avaliação ali que era uma infração gravíssima, por exemplo, já reprovava na hora. Então, o cidadão começava a prática, esqueceu de colocar o cinto ou fez algum procedimento que não era condizente com a avaliação, reprovava na hora. Agora ele mudou. Agora a avaliação ela é por inteiro, num todo, né? O cidadão ele pode chegar até 10 pontos. E como é que são esses 10 pontos? Esses 10 pontos são avaliados a partir das infrações que ele comete dentro do trajeto. Então, a infração gravíssima vale 6 pontos, a infração grave vale um pouco menos, e assim vai, até a pontuação de 10. Fez 11 pontos em infrações, ele está reprovado. Então, mudou um pouco também esse parâmetro da avaliação prática. Então, não é pelos acertos, mas sim pelos erros. Pelos erros. Ele pode, na verdade, é deixar de errar, né? Essa é a premissa, né? Deixar de errar para que o trânsito também não tenha gente errando no trânsito, né? Esse é o sentido. Positivo. Agora é o seguinte, presidente, o outro assunto, né, para fazer o fechamento aqui da nossa conversa, onde entra a autoescola e os instrutores? A partir depois da prova teórica, a gente tem agora essa modalidade, né? O ator do instrutor autônomo e o da autoescola. O cidadão, nesse momento, a partir da prova teórica, ele vai entrar na base do Detran, no site do Detran e escolher. Quero seguir com uma autoescola? Ele pode seguir com uma autoescola. Se ele já não vinha com autoescola, né? E também agora ele pode escolher o instrutor autônomo, que vai estar lá a informação com o instrutor, o telefone, o e-mail dele, vai ver, esse mora perto da minha casa, eu gostaria de fazer com esse, e pode fazer com o instrutor autônomo, que também colocará lá no sistema a informação que ele finalizou as aulas práticas e aí sim encaminhará o aluno para a prova prática do Detran. Olha, bastante complicado. Por exemplo, eu confio e conheço nas autoescolas, até porque tem um endereço,
tem uma pessoa, tem um grupo de trabalho, tem um CNPJ. Agora, os instrutores, eles vão ter alguma espécie de credenciamento, algum documento do Detran para dizer que eles estão aptos a fazerem essa função? Saul, eu vou ao encontro da tua palavra, né, também, assim. Aquele cidadão que tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com a tecnologia, com o aplicativo, né, ou confia realmente na situação anterior, ele deve seguir sim pelo CFC. Né? Mas sim, os instrutores autônomos, aqueles credenciados em Santa Catarina, eles têm os requisitos que devem cumprir para se colocar como instrutor autônomo, né? Que seria a verificação de antecedentes criminais, né, experiência, né, e todas as informações que vêm a partir da base de dados do Senatran, onde a gente puxa as informações. Mas além do Senatran, Santa Catarina também faz esse controle com aqueles que recebem a autorização para ser instrutor autônomo. Presidente, muito obrigado pelas informações, as instruções ao público que está em casa. Muito obrigado, um bom final de semana ao senhor. A gente vai voltar a uma outra conversa com o Detran. Vamos falar sobre multas, sobre mudanças na legislação de trânsito também. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Saul, eu agradeço, e o Detran, a partir dessas mudanças que são novas, o Detran, todas as agências no estado todo está à disposição para dirimir a dúvida do cidadão. Pode chegar no nosso balcão que a gente está à disposição sim. Tá certo. Muito obrigado ao presidente do Detran por ter atendido ao TVC News. Olha, uma informação importante para quem costumava ir à Feira do Produtor Rural de Camboriú. Tem mudança, hein? Agora no sábado. Vamos acompanhar. A tradicional Feira do Barranco, em Camboriú, não acontece mais às sextas-feiras. Conhecida pela variedade de hortifrutigranjeiros, embutidos e artesanatos, a feira que antes acontecia às sextas-feiras, agora passa a ser realizada oficialmente aos sábados, na Praça Valdemar Florindo Vieira, na Rua Santo Amaro, no bairro São Francisco de Assis. A decisão de mudar o dia da semana foi estratégica. O intenso fluxo de veículos nas sextas-feiras tornava a missão de estacionar quase impossível para os consumidores. Agora, das 6 da manhã ao meio-dia de sábado, o público ganha mais tranquilidade para conferir de perto os produtos orgânicos e colônias vindas direto das mãos das famílias rurais do município. No município, as feiras locais já viraram tradição. Com o fluxo das 6 da manhã ao meio-dia, os moradores garantem itens para café da manhã, almoço e café da tarde, fortalecendo assim a agricultura e economia local. Ao garantir que o consumidor tem acesso fácil e seguro aos produtos, o município fortalece a economia local e incentiva a permanência das famílias nas atividades agrícolas. O agricultor ele tem oportunidade de trazer os produtos que cultiva lá na sua propriedade, aqui para vender para a cidade, sem agrotóxico. Eu tenho aqui parte também de pastel, caldo de cana, tenho macarrão caseiro, lasanha, tudo produzido por mim em casa. A Secretaria Agrícola e a EPAGRE reorganizam os outros pontos de venda. Nas quartas-feiras, continuam reservados para a Rua Maurício Garcia, no centro da cidade. Nas sextas-feiras, na Rua Monte Agulha Negras, no Monte Alegre. E aos sábados, na Praça Valdemar Florindo Vieira, no bairro São Francisco de Assis. Todos os locais operam no mesmo horário, das 6 da manhã ao meio-dia. O pessoal frequenta bastante a feirinha, gosta dos nossos produtos, né? Sabe que a gente é da agricultura familiar aqui do município, então o pessoal sempre procura ajudar. Muito mais do que um local de compras, a Feira do Produtor Rural de Camboriú é o elo entre o campo e a mesa do consumidor urbano. E é claro que eu não ia perder a oportunidade de experimentar. Saul, me dá licença que daqui a pouquinho eu volto com você aí do estúdio. Barbaridade, hein? Podia ter trazido, né? Caldinho de cana pra gente e também esse pastel famosíssimo que atrai muita gente à Feira do Produtor. Lembrando, hein? Não é mais na sexta, agora é no sábado. Vamos fazer o intervalo? Depois do intervalo, o IFC realiza o primeiro encontro nacional de tecnologia assistiva. É isso mesmo, assistiva. Tem um comentário político e a previsão do tempo depois do intervalo.